Ele entregou o que você, pai, o que você, mãe, tem de mais precioso, o seu filho, a sua filha, para que uma humanidade pudesse ser salva, mesmo com todos os pecados que ela carregava. E por que tem sido tão difícil de nós enxergarmos esse sacrifício? Eu te respondo: por conta das distrações. E por que nós temos dado mais atenção a tudo, menos a Cristo? Eu te respondo: é por conta das distrações. Quem nós estamos escolhendo hoje, igreja? É duro de falar, mas eu também te respondo. Na maior parte das vezes, são as distrações. Que você possa refletir do fundo do seu coração e reconhecer se até hoje você estava dando mais atenção às distrações, dando mais atenção às vozes que esse mundo tem tentado lançar sobre nós, sobre os desejos da nossa carne, sobre as nossas emoções, do que a Cristo. Hoje é dia de você reconhecer isso, como eu reconheci ao ler essa mensagem, ao preparar ela. Eu reconheci que em nem todas as áreas eu valorizava o verdadeiro sacrifício. Mas com o meu coração quebrantado, eu entendi que tudo que Ele fez foi para que hoje a gente pudesse estar aqui. Tudo que Ele fez naquela cruz foi para que hoje você pudesse estar aí, sendo edificado pela palavra, pelos louvores, pela adoração. E que hoje, que a partir de hoje, nós possamos começar a mudar a nossa forma de orar e começar a pedir perdão a Deus pelos nossos pedidos desnecessários, começar a pedir perdão a Deus por muitas vezes não enxergarmos o sacrifício, começarmos a pedir perdão a Deus por muitas vezes não olharmos, por muitas vezes nos acostumarmos com os padrões deste mundo. Talvez você tenha assistido essa peça e tenha pensado: que peça forte. Só que o problema é que isso não é uma história. Isso não é apenas um teatro. Naquele dia, havia uma multidão ao redor de Jesus. Eles viram Ele, eles ouviram Ele, eles testemunharam milagres, mas mesmo assim, eles escolheram errado. Eles olharam para Jesus e ainda tiveram a oportunidade de dizer, a coragem de dizer: crucifica-o. Isso não é uma história, isso não é um teatro, isso é a realidade. E hoje, talvez nós não gritamos crucifica-o, mas o maior problema é quando nós olhamos lá atrás, nesse sacrifício, nós estamos vendo aquilo que Jesus fez por nós, e nós automaticamente viramos de lado e não olhamos, e não valorizamos. Essa palavra é forte, ela é dura, mas é para ela alertar a mim e a você, de que nós precisamos começar a valorizar mais
o maior ato de amor feito pela humanidade. Não é qualquer ato, é o maior, é o mais importante. Porque nós entendemos que a maior tragédia daquela nação não foi a falta de evidência. Eles viram, eles ouviram e eles testemunharam. Foi uma escolha errada. E a maior tragédia da nossa geração não é rejeitar Jesus, mas é viver distraído demais para poder enxergar os grandes feitos feitos pelo nosso Pai. Chega de distrações. Chega de não olharmos e valorizarmos esse sacrifício. Hoje é dia de reacender uma chama em você, para que você comece a viver com uma vida de integridade com o Pai. O que é isso? Uma vida justa. Não significa uma vida de perfeição, mas uma vida justa, onde nós pedimos para ser ajustados dia após dia pelo nosso Pai, valorizando tudo que Ele já fez e se entregando por tudo que Ele é, para que a gente esteja preparado a tudo que Ele tem para fazer em nós. Em Hebreus 12, 2 e 3 diz: conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa, e é Ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que Ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, Ele não se importou com a humilhação de morrer naquela cruz. E agora está sentado do lado direito do trono de Deus. Pensem no sofrimento dele e como suportou com paciência o ódio dos pecadores. Assim, vocês não desanimem e nem desistam. Ele morreu, o véu foi rasgado e ele disse: está consumado. Tetelestai. E a partir dali, eu e você, ainda pecadores, tivemos uma nova oportunidade de termos o nosso contato direto com o Pai. Hoje você tem essa oportunidade de ter o contato direto com o seu Pai, com o seu Deus. E Ele te chama para esse relacionamento. Muitas vezes nós não entendemos. Sabe por quê? Porque aquilo que nós escolhemos tem revelado aonde nós temos olhado e aonde o nosso coração está. E dessa forma nós paramos de entender o porquê as coisas acontecem, porque o nosso coração se desviou de Jesus, porque o nosso olhar se distraiu, e aquilo no qual nós estamos nos tornando, tem sido uma referência daquilo que nós estamos olhando, daquilo que tem tomado conta do nosso coração, e daquilo que nós temos profetizado. Isso é muito forte. O que você tem dado abertura para profetizar? O que você tem dado abertura para olhar? Aonde está o nosso coração? Quem tem sido as nossas escolhas? A multidão fez uma escolha: Barrabás. Um culpado no lugar do inocente, um criminoso no lugar do Salvador,
das nossas vidas. Eu creio que depois de você assistir essa peça, você não escolheria novamente Barrabás. Mas o que nós não percebemos é que todos os dias nós fazemos escolhas silenciosas que têm nos distanciado da presença de Deus. Todos os dias nós temos dado abertura para que em pequenas situações o inimigo comece a tomar conta do nosso coração. Eu creio que os jovens vão lembrar daquilo que foi ministrado ontem no Flame. Ontem nós falamos, cuidado com as pequenas concessões. Nós aprendemos esses dias, na nossa teologia, que as concessões são pequenas aberturas, são textos isolados, aonde nós diminuímos as consequências dos nossos pecados, os pecados nos quais tem nos afastado de Deus, os pecados nos quais tem nos distanciado da presença, os pecados nos quais tem nos feito olhar de forma inútil o sacrifício feito naquela cruz. Chega de dar abertura ao inimigo tomar conta das nossas vidas. Chega de dar abertura para as distrações. Chega de dar abertura para o pecado. Hoje é dia de realinhar a nossa rota com o Pai. Hoje é dia de nós nos reconciliarmos com Ele e nos aproximarmos de novo. Chega de escolher as distrações ao invés da presença. Chega de escolher o celular ao invés do secreto. Chega de escolher o entretenimento ao invés da intimidade. Eles escolheram Barrabás uma vez, mas o que nós não percebemos é que nós escolhemos muitas vezes as distrações todos os dias. E essa distração que nós escolhemos muitas vezes tem roubado o nosso olhar. Nessa peça, teve uma cena que doeu aqui dentro. Jesus estava sendo crucificado e pessoas estavam no celular. Nós olhamos para o passado, fingimos ser cristãos aqui durante o domingo, mas na segunda, nós estamos pecando de novo. Nós estamos nos moldando de novo com o pecado, com o mundo. Jesus se entregou por você, e você está no celular, e você está distraído, e você está dando abertura para o mundo. Nós nunca tivemos tanto acesso a Deus e tão pouca atenção nele como nesses últimos dias. O quão difícil era o acesso a Deus naquela época. As pessoas precisavam ir até os sacerdotes, porque era somente os sacerdotes que tinham contato direto com o Pai. Mas depois daquela cruz, Ele deu a oportunidade, assim que o véu foi rasgado, para que toda a humanidade tivesse a oportunidade de ter esse relacionamento. Obrigado, Jesus.
Obrigado, Pai, por essa oportunidade que muitas vezes eu não valorizo. Obrigado, Pai, pelo sacrifício que muitas vezes eu não dou atenção. Obrigado, Pai, pelo sangue derramado, para que os meus pecados fossem pagos e perdoados naquela cruz. Obrigado por não ter dado atenção, Jesus. Porque hoje nós entendemos. Hoje nós estamos dando a verdadeira atenção. Obrigado, Pai, porque lá atrás nós realmente não demos. Mas hoje o Senhor nos deu a oportunidade de ouvir essa palavra para que o nosso coração pudesse entender essa verdade maravilhosa. Deixa eu te dizer uma coisa. Muitas vezes nós damos desculpas e falamos: eu não tenho tempo para buscar a Deus. Mas a verdade é, nosso problema não é falta de tempo, é excesso de distração. O problema não é que Deus não fala mais conosco, Ele nunca parou de falar, Ele nunca parou de nos observar, Ele nunca parou de caminhar ao nosso lado. Mas o problema é que muitas vezes nós andamos ocupados demais, a ponto de não conseguir sentir mais a presença, de não ouvir mais a voz do Pai. Em Lucas 10 nós vemos a história de Marta e Maria. Marta estava ocupada demais, mas Maria estava olhando, Maria estava se entregando. Uma estava distraída com as boas coisas, e a outra estava focada na presença do Pai. E talvez você pense: mas isso é sobre a multidão. Eu já sou cristão há anos, eu já sirvo na igreja há anos, eu tenho um ministério no altar, eu prego, eu louvo, eu oro, eu expulso demônios, eu oro e as pessoas são curadas. Mas essa palavra é para mim e para você também, que muitas vezes damos abertura à distração. E nós temos um exemplo claro de alguém que não era multidão, um exemplo claro de alguém que estava ao lado do Pai, ao lado de Cristo Jesus, e esse alguém foi Pedro. Pedro andou com Jesus, Pedro viu milagres, Pedro fez algo que ninguém mais fez. Pedro andou sobre as águas. E o pior, Pedro ainda disse: Senhor, eu nunca vou te abandonar. Talvez eu e você declaramos isso também. Só que nós não continuarmos com a nossa vida de santidade, com a nossa vida de entrega, de renúncias, de oração, jejum, leitura da palavra, ainda que nós tenhamos uma vida no altar, ainda que nós tenhamos ministérios, ainda que nós tenhamos anos de igreja, nós ainda podemos cair. E para que eu e você possamos não negar Jesus, assim como Pedro, hoje Ele te dá essa oportunidade de se aproximar mais dEle. Então Pedro, numa noite, diante de uma pressão, diante do medo, diante de pessoas, ele negou Jesus. Mas ele era um discípulo. A sombra dele curava as pessoas. Ele andava sobre as águas.
Como assim? Pedro negou Jesus? Porque ele permitiu que o medo, ele permitiu que a pressão deste mundo, ele permitiu que as distrações tomassem conta do coração dele. E muitas vezes eu e você temos sido como Pedro. Ainda que nós já conhecemos a palavra, nós temos dado brecha para que as distrações venham ao nosso encontro, para que a gente se distancie do amor de Jesus Cristo. Pedro não disse crucificam, mas ele disse: eu não conheço este homem. E sabe o que é mais assustador? Hoje, muita gente não nega Jesus com as palavras, mas nega com as atitudes. Atitudes no qual estão te distanciando desse amor. Muitas vezes nós escolhemos tudo menos Jesus. Assim como eu disse, Ele nunca deixou de estar do nosso lado. Mas o que acaba acontecendo é que nós nos distraímos tanto, que nós acabamos ignorando Ele aqui do nosso lado. Assim como Pedro, naquele momento, deu abertura para que ele pudesse fazer aquilo. E então, preste atenção, igreja. Jesus olha para Pedro, no meio da dor, no meio da traição, no meio da negação, Jesus olha para ele. Então Pedro percebe que ele não só errou, mas ele desviou o olhar do Pai. E Deus hoje tem falado para mim e a você: filho, você não só tem errado, como você tem tirado os seus olhos de mim. A multidão olhou e rejeitou, mas Pedro parou de olhar e negou o Pai. E nós? Nós estamos olhando ou estamos distraídos? O mais lindo dessa história é: Pedro não termina na negação, porque o mesmo Jesus que foi negado por ele, depois foi atrás dele. O mesmo Jesus que foi negado por mim e por você, está aqui hoje, atrás de mim e de você, buscando uma reconciliação, aqui para entregar o amor a você de novo, para reacender a chama em você. Será que você pode celebrar esse amor que tem corrido atrás de você, mesmo com os seus pecados? É esse amor que não desanima, que não desiste de nós. É esse amor que não falha e não tarda. Jesus não perguntou para Pedro: por que você me negou, Pedro? Não. Ele perguntou: você me ama? E hoje o Pai te pergunta: filho, filha, você me ama? Porque mais importante do que o seu erro, mais importante do que o seu pecado, mais importante do que a sua negação, mais importante do que o seu olhar para o outro lado, é para onde você está olhando agora. É para onde você está olhando neste momento. Você está olhando para a cruz ou para a distração? Sabe por que é tão importante essa pergunta? Porque quem olha para Jesus, quem se entrega a Jesus, não continua igual. Nós acabamos de ver uma história linda, maravilhosa. E quem olhou para Jesus? A filha de Jairo, Maria Madalena,
elas não apenas olharam para Jesus, elas se entregaram a Ele. Porque quem olha e se entrega é transformado. Quem olha e se entrega é curado. Quem olha e se entrega é restaurado. O problema não é Jesus estar passando, mas o problema é que muita gente não está olhando. Jesus estava naquela cruz, sangrando, sofrendo, e mesmo assim tinha gente ignorando. E hoje, nós não temos uma cruz física aqui, mas nós temos o mais importante, que é a presença do Pai. E a pergunta que eu te faço neste momento é: não é se você soltaria Barrabás ou Jesus, mas é o que está roubando o seu olhar de Jesus. Tem gente aqui que não abandonou Jesus, só se distraiu, parou de orar, parou de buscar, perdeu o secreto, esfriou a sua fé. E isso não foi de uma vez, foi aos poucos. Aos poucos você foi caindo, aos poucos você foi se distanciando. Entre uma notificação e outra, entre uma conversa e outra, entre um olhar e outro. Mas hoje, Deus não está te chamando mais para uma religião, mas Ele está te chamando para um verdadeiro olhar do sacrifício que Ele fez por mim e por você.